E aí, no versículo 5, começam os sonhos, né? E os sonhos da história de José, eles não têm um caráter necessariamente divino. Quando no texto conta que ele sonhava e que ele contava isso para as pessoas e as pessoas inferiam as interpretações delas, como foi o caso com o pai e com os irmãos. Mas não é, pelo texto, os sonhos de José não são necessariamente mensagens diretas da divindade. São coisas que ele tinha, eram sonhos que ele tinha e que a sua família inferia as interpretações. E no versículo 6 ele continua, e é interessante que ele não está interessado se os irmãos não querem ouvir, porque você vai percebendo que os irmãos vão se enchendo da situação. Você vai percebendo que os irmãos começam, lá o sonhador, quando chamam ele de sonhador, você já vê que eles estão por aqui com ele, desse negócio de sonho. Porque ele já estava, esses sonhos, eles inferem circunstâncias em que ele se vê como acima dos seus irmãos. Reflete muito mais quem José é do que algo divino. Tá? Ou como ele pensa a respeito de si mesmo. E lá no versículo 7, quando no hebraico é assim, quando uma pessoa na antiguidade contava um sonho, nos textos hebraicos tem muito isso, antigos, né? Elas dizem uma vez o verbo olhar, olha, Riné, para introduzir o que ele viu, e ele chama o outro para ver com ele. Então, ele vai contar o sonho. Só que no versículo 7, por exemplo, José repete esse termo 3 vezes numa única frase, como se insistindo para que eles se assombrassem junto com ele. É uma ênfase exagerada na forma como José conta os sonhos, pela linguagem hebraica. E lá no versículo 9, mais um sonho. E aí você começa a ver que os sonhos, em geral, nessa narrativa, na narrativa de José, elas geralmente vêm em duplas, vêm sonhos duplicados ou com semelhança de interpretação, né? Sonhos binários, assim, né? E veja que essa insistência, essas repetições de sonho são extremamente maçantes para os irmãos pela maneira como eles lidam com José quando José conta esse sonho.